Muito bem, muito bem. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, conforme a gente havia combinado, eu estou gravando esse vídeo para fazer a correção das questões da atividade orientada número 5, que era uma série de questões de múltipla escolha a respeito dos processos de transmissão de calor. Espero que com essa resolução a gente possa internalizar mais ainda os conceitos de transmissão de calor, ou dos processos, né, de transmissão de calor. Beleza? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos começar sem mais delongas. Exercício número 1. É um verdadeiro e falso aqui sobre as formas de transmissão de calor. Então, primeiro, a convecção pode ocorrer em meios sólidos? Não, convecção é só em gás e líquido, tá? Lembra que eu tenho que trocar massa, tem que sair o menos denso de baixo e para cima, o mais denso de cima vai para baixo, então isso obviamente não vai ocorrer em sólidos. Então é falso. Corpos que não conseguem realizar efetivamente a condução são classificados como isolantes. Verdade. Como, por exemplo, o alumínio, o ferro e outros metais. Mentira. Tá? Então, a primeira parte é verdade. Isso são uma definição de isolantes. Só que o alumínio, o ferro e os metais, em geral, são bons condutores, tá? Então, a parte final é mentira, então ela está errada. Uma meia verdade é uma mentira. Terceiro, o calor proveniente do Sol chega até a Terra através da condução, que é a única forma de transmissão de calor que se dá mesmo no vácuo. Não é condução, não, é irradiação, tá? Que é a única forma de calor que se dá mesmo no vácuo, ou mesmo à distância, tá bom? Olha aqui a próxima. Para que aconteça a condução, os corpos envolvidos não precisam estar necessariamente em contato. Mentira, precisam sim. Apenas na irradiação o calor é transferido de um corpo para outro, mesmo estando à distância, tá? Então, a terceira é falsa e a quarta também é falsa. Bom, a última deve ser verdadeira, não é possível. Na radiação, o calor se propaga na forma de uma onda eletromagnética. Exatamente. Então, essa é verdadeira, uma onda eletromagnética da região do infravermelho, ou seja, logo abaixo da luz. Então, essa foi a nossa questão de número 1. Tá? Alternativa correta, letra D. Tudo bem? Questão número 2. Certo dia, seu Manuel, que era um português metido a inventor, decidiu criar uma panela com um determinado material isolante térmico, pois isso evitaria que as pessoas se queimassem com as panelas no fogo. Muito bem. Com base no que estudamos, nas formas de condução de calor, este invento daria certo? Por quê? Não, não daria certo. Veja, quando você está cozinhando um alimento, ou fritando, né, ou seja, o que você estiver fazendo lá com a panela no fogo, o alimento não está em contato direto com o fogo. Quem está em contato com o fogo é a panela, tá? Então, se ela não for uma condutora de calor, ela não vai ter como passar o calor do fogo para o alimento. Então, ela precisa ser condutora, tá? Então, não daria certo. Então, essa alternativa A, que diz que daria, e a D, que também diz que daria, você pode já anular. Bom, vamos ver a B. A B diz que não daria, verdade? Verdade. Pois o material isolante do que foi feita a panela aumentaria muito a perda de calor para o ambiente. Não, não tem a ver com perda de calor aqui o erro, tá? Letra C, não daria, pois se a panela fosse de um material isolante, ela não permitiria a passagem de calor do fogo para o alimento. Verdade. Certo? Então, letra C está correta. Exercício de número 3. O papel alumínio tem um lado fosco e um brilhante. É muito utilizado para a preparação de alimentos, como, por exemplo, quando usamos para embrulhar carne a serem assados no fogo a gás. Porém, dúvidas podem surgir sobre qual lado do papel fica para dentro e qual lado fica para fora. Com base no que estudamos e sabendo que as superfícies espelhadas têm capacidade de refletir o calor, assinale a alternativa que aponta
explica o jeito correto de usar o papel alumínio para embrulhar uma peça de carne que será assada no forno. Bom, então lembra que o calor ele também se propaga por irradiação, que é uma onda eletromagnética que pode ser refletida lá da região do infravermelho, por isso ela pode ser refletida por superfícies espelhadas, assim como a luz. São ondas muito próximas, muito parecidas. Tá certo? Então, qual a ideia do papel alumínio? Eu vou embrulhar ele com a parte espelhada voltado para a carne e a fosca voltado para fora. Então, o calor vem do forno por irradiação e ele atinge o papel fosco, ele pode atravessar, porque não é espelhada, né? Tá? E qual é a função do papel alumínio? Criar uma estufa ali. Então, esse calor vai atravessar, vai bater na carne, parte vai ser absorvida, parte vai ser refletida. Esta parte refletida que vai tentar voltar para o forno, para o ambiente do forno, vai ser refletida pelo papel alumínio. Tá? Então, ela vai criar ali, a carne vai assar numa temperatura maior. Então, o lado brilhante fica para fora, diz a letra A. Não. O lado brilhante fica para fora, diz a letra B. Não. Letra C, o lado brilhante fica para fora? Não, nem vou ler. Tanto faz? Não, só pode ser a E. Tá? O lado fosco fica para fora e o brilhante para dentro. Assim o calor entra e não consegue sair, pois é refletido. Alternativa correta, letra D. Beleza? 4. Para preparar um bom churrasco é uma arte, e todas as famílias sempre existe um que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, utilizam uma caixa de isopor revestida com papel alumínio. Considerando o exposto, explica a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. Então, vamos ver aqui, ó. O isopor tenta fazer o quê? Impedir a troca de calor, tá? Ele é um isolante. Troca de calor com o meio por que tipo? Se ele é um isolante, eu só posso estar falando de condução, tá bom? Um isolante térmico é aquele que impede a troca de calor por condução. E o alumínio tenta impedir o quê? Acabamos de explicar um pouco acima. Ele vai tentar impedir a troca de calor por irradiação. Porque a superfície espelhada reflete algumas ondas eletromagnéticas, como a luz e como o infravermelho, tá? Então, completando essa lacuna corretamente, o isopor tenta impedir a troca de calor com o meio por condução e o alumínio tenta impedir a irradiação. Tá? Então, é a alternativa B. B de bola. Ok? Exercício número 5. A garrafa de... Vamos lá, aqui. A garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada um contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-la do refrigerador com mãos desprotegidas, tem-se a sensação que a lata está mais fria que a garrafa. Bom, é correto afirmar que, letra A, a lata está mais fria que a garrafa, pois a capacidade calorífica da garrafa é maior. Não, elas estavam no freezer, elas tinham o mesmo volume, elas tinham o mesmo tamanho. Então, eles ficaram lá por um longo período de tempo, diz a questão. Então, eles entraram em equilíbrio, os dois estão na mesma temperatura. Tá? A lata está de fato mais fria que a garrafa? Não, já expliquei isso. Não, e não. A garrafa e a lata estão na mesma temperatura, verdade. Possuem a mesma condutividade térmica? Não. Tá? O vidro e o alumínio não têm a mesma condutividade térmica. É aí que repousa a explicação da sensação de diferença térmica. A sensação se dá porque eles têm coeficiente de condutividade diferente. Então, quando você encosta no alumínio, vai fluir mais calor. Lembra lá da equação do fluxo de calor? Vai fluir mais do que quando você encosta no vidro.
tá? Porque a condutividade do alumínio é maior, tá? Então, também não é a C. A garrafa e a lata estão na mesma temperatura e a sensação é devido ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. Então, ele conduz mais. Então, quando você encosta a mão lá, vai fluir mais calor por unidade de tempo. Sua mão vai perder mais calor a cada segundo. Perder calor é a sensação que nós chamamos de frio. Frio é uma sensação, tá certo? Muito bem, questão número 6. No verão, tia Maria dorme coberta somente com um lençol de algodão, enquanto no inverno ela se cobre com um cobertor de lã. No inverno, a escolha do cobertor de lã se justifica principalmente por quê? Porque a lã é um isolante térmico maior que o algodão e ainda, né, tem o fato de que a lã aprisiona o ar, né? Então vamos analisar as alternativas. Letra A. O cobertor de alugão de lã é mais quente que o lençol de algodão? Não. Não tem questão de ser mais quente. Os dois estão no ambiente, os dois vão ter a mesma temperatura, tá? É pior transmissor de calor que o lençol. Isso parece estranha, né, essa afirmação. Por que, que o cobertor de lã é melhor para o inverno? Porque ele é um pior transmissor. E a função de um cobertor, de uma blusa, é justamente não, é justamente impedir o nosso corpo de perder calor. Então nós devemos usar materiais que são maus condutores, maus transmissores, ou seja, materiais isolantes. Tá? Então a alternativa correta é a letra C. Beleza? Então, aí, só para chamar a atenção aqui, ó, a gente costuma dizer isso na prática. A lã esquenta mais, essa blusa esquenta mais, essa coberta esquenta mais. Não, eles não são fontes térmicas, eles são isolantes. Eles isolam mais. A fonte térmica é o seu próprio corpo, tá? Então, eles não esquentam. Quem esquenta é o fogo, ou aquecedor, né? Beleza? Questão de número 7. Depois de assar bolinhos em um forno a gás, Zumira observa que ela queima a mão ao tocar o tabuleiro, ou a forma, né? Mas não queima a mão ao tocar nos bolinhos. Considerando essa situação, é correto afirmar que isso ocorre por quê? Bom, primeira coisa, você tirou os dois do forno, os dois estão na mesma temperatura. Então, volta a questão lá da lata de alumínio e a garrafa de vidro. Eles estão na mesma temperatura. Por que, que você queima? Por que, que você tem sensação de frio naquela questão e aqui você queima mais ou menos? Porque um vai conduzir mais calor do que o outro. Então, quando você encostar no tabuleiro, que é de metal, vai fluir mais calor agora do tabuleiro, porque está mais quente, né? É o oposto da questão das garrafas no congelador. O tabuleiro está mais quente. Você encostou, como ele conduz mais, vai fluir mais calor do tabuleiro para a sua mão. Como o bolinho conduz menos, flui menos. Então você queima a mão no tabuleiro, mas não queima a mão no bolinho, tá? Então a letra A, a capacidade térmica do tabuleiro é maior que a do bolinho? Não. A transferência de calor entre o tabuleiro e a mão é mais rápida. Isso. É isso aí. Analisando as outras, ó. O bolinho esfria mais rápido que o tabuleiro depois dos dois serem retirados do forno. Não. Na verdade, é o metal que esfria mais rápido, né? Se você for considerar o tempo que espera ali, o metal esfria mais rápido. Por que, que ele esfria mais rápido, professor? Porque justamente ele conduz mais calor, então ele vai liberar mais calor no mesmo tempo que o bolinho, tá? Mas aí tem uma questão complexa, tem que analisar a massa também e tudo mais, tá? O tabuleiro retém mais calor que o bolinho? Não. Você queima a mão justamente porque ele libera mais. Então, quando você encosta lá, você vai ganhar mais calor, vamos dizer assim, né? Você vai receber mais calor. Beleza? Vamos posicionar aqui, questão número 8, questão número 9 aparecendo aí também. Questão número 8, uma questão de somatório. Tem a ver também com a condutividade, tá? Olha só, em uma sauna ligada há muito tempo, de forma que a temperatura permaneça constante, uma pessoa sente queimar a pele
quando encosta em uma cabeça de um prego mal cravado na madeira, né? No entanto, o ar dentro da sauna não lhe queima a pele. Tá? Assinale as alternativas. Não adianta tentar justificar aqui por diferença de temperatura. A diferença está na condutividade. O ar é um isolante, então o ar tem uma temperatura maior que você, só que ele é um isolante. Então ele conduz mal, você está em contato com ele, mas o fluxo de calor por unidade de tempo é pouco. O prego é metal, então é um alto fluxo porque ele é um bom condutor. Então vamos analisar aqui. A cabeça do prego queima a pele mais do que o ar porque está a uma temperatura maior, tá? Claro que não, você não pode assinalar isso. Você não entendeu o âmago da questão se você assinalou isso, tá? O prego queima a pele mais do que o ar porque o material do prego é mais condutor do que o ar. Isso. Pode somar ali. 2 mais, vamos ver. O 4 aqui. A cabeça do prego queima a pele mais do que o ar porque o calor específico do prego é maior do que o ar contido na sal. Não. Os metais têm baixo calor específico, tá? Então, eles esquentam facilmente, esfriam facilmente também. 8. A cabeça do prego queima a pele mais do que o ar, porque ela está a uma temperatura maior e transfere. Não está a uma temperatura maior. Estão em equilíbrio térmico. Transfere calor mais rapidamente do que a temperatura do ar. Ah, não. 16. A cabeça do prego queima a pele mais do que o ar, porque é melhor isolante. Porque o ar é melhor isolante térmico que o material do prego. Verdade. É a mesma da 2 lá, só que inverteu, né? Na 2 ela disse que o prego era mais condutor, e agora ela está dizendo que o ar é mais isolante. Então, verdade, tá? Soma correta, 18 aqui. Beleza? Número 9. Acho que, se não me engano, essa aqui é a do Enem, né? O uso mais popular da energia solar está associado ao fornecimento de água quente para fins domésticos. Na figura a seguir é ilustrado um aquecedor de água constituído de 2 tanques pretos dentro de uma caixa termicamente isolada e com uma cobertura de vidro, os quais absorvem energia solar. Tá? Nesse sistema de aquecimento, vamos lá, letra A. Os tanques, por serem de cor preta, são maus absorventes de calor e reduzem as perdas de energia. Não, eles são bons absorvedores ou absorventes, né? São bons. Por isso que ele é pintado de preto. A ideia ali é a água reter maior quantidade de calor, né? Então, o preto absorve mais do que o branco. B. A cobertura de vidro deixa passar energia luminosa e reduz a perda de energia térmica utilizada para o aquecimento. Verdade. Tá? O vidro deixa passar energia luminosa e reduz a perda de energia térmica utilizada para o aquecimento. Por quê? Porque o vidro é transparente, então o calor passa por irradiação. Só que o vidro é um isolante térmico, então o calor não vai sair por condução. Tá bom? Vamos analisar as outras para a gente ter certeza que essa B é a correta. A água circula devido à variação de energia luminosa existente entre os pontos X e Y. Não. A camada refletiva tem como função armazenar a energia luminosa. Não, se ela é refletiva, ela reflete, então ela não armazena. E o vidro, por ser bom condutor, permite que mantenha constante a temperatura no interior da caixa. Não, o vidro não é um bom condutor, tá? Por isso que a gente usa vidro nas janelas das nossas casas, porque assim elas ficam quentes, né, nos dias mais frios. Beleza? Então, letra B. Vamos lá, estamos terminando, ou quase, né? Já estamos na 10. Questão número 10. Com relação aos processos de transferência de calor, considere as seguintes afirmativas. 1. A condução e a convecção são processos que dependem das propriedades do meio do material no qual ocorrem. Condução e convecção são processos que dependem das propriedades do meio material no qual ocorrem. Verdade, né?
Lembra que a condução vai depender se o material é isolante ou não, tá certo? A convecção depende se ele é um fluido ou não, tá? E vai depender também da quantidade de matéria envolvida ali no processo. Então, a afirmativa 1 está correta. 2. A convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre somente em metais. Negativo. Ocorre somente em fluidos, tá? Gás e líquido. 3. O processo de radiação está associado à propagação de ondas eletromagnéticas. Verdade, lá da região do infravermelho. Então, a 1 e a 3 está correta. Alternativa D. Beleza? Número 11. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água, um aluminizado, A, ou seja, metálico, prateado, e outro negro, N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra o quê? Então, veja só, que ele é prateado por fora, ou ele é metálico por fora, tá? E outro que é preto. Então, perceba, qual é o lance aqui? O metálico, ele vai refletir mais calor e o preto vai absorver mais calor. Então, é mais provável que a quantidade de água que está dentro do preto esteja mais quente, tá? Então, é a mesma quantidade de água, então é a mesma massa, é o mesmo material, o mesmo calor específico. Quem vai definir a temperatura no final? Então, quanto de calor foi absorvido, né? Os dois estão sendo aquecidos pelo sol. Por que o preto absorve mais, né? O negro ali absorve mais, que está pintado de preto? Porque o preto absorve mais calor, tá? Absorve mais, a quantidade de calor absorvida ali é menor, tá bom? Então, letra A. Ao fim de 1 hora, não se pode dizer qual temperatura é maior? Não, eu posso prever que a temperatura da água que está lá no recipiente negro vai ser maior. B. As temperaturas são sempre iguais em qualquer instante? Não, senhor. B. Após 1 hora, a temperatura de N é maior que a de A. Com certeza. De início, a temperatura do A decresce? Não. As temperaturas de N e de A decrescem devido à evaporação. Não, não, não. Nada a ver isso aqui. Até por eliminação aqui ficou uma questão fácil, né? Porque essa alternativa D e E nada a ver. Bom, 12 e 13, e aí encerramos. Vamos lá. Numa noite de inverno, o dormitório de Serginho apresentava uma temperatura ambiente de 10 graus. Para não sentir frio durante a madrugada, ele esticou sobre a cama 3 cobertores de lã bem espessos e aguardou alguns minutos. Em seguida, deitou-se e percebeu que a cama continuava muito fria. Após certo tempo na cama, bem coberto, sentiu que o frio passou e que a cama estava quente. Tal fato explica-se, pois, bom, porque o cobertor não vai esquentar a cama se não tiver o Serginho lá, porque o Serginho é a fonte térmica, tá? O cobertor vai apenas manter a temperatura. Como a cama não é uma fonte térmica, ela vai continuar fria se você envolver ela no cobertor. Então, lembra, o cobertor não é um aquecedor, a blusa não é um aquecedor, eles são isolantes, tá? Letra A. O frio não existe, a sensação de Serginho era apenas psicológica. É uma sensação, o frio é uma sensação, mas não é psicológica, não. É uma sensação biológica. Os cobertores não são aquecedores, verdade, mas isolantes. Verdade. Depois que Serginho deitar-se, seu corpo aqueceu a cama. Verdade, muito bem explicada. Tá? Letra C. A cama provavelmente não. A lã utilizada para a confecção dos cobertores é um aquecedor natural, muito lento. Não. Tá bom? Letra não. Número 13, último. Calor pode ser conceituado como sendo
densidades de uma região para outra do meio. Pode ser atribuída à transmissão de energia através de colisão entre as moléculas constituintes do corpo. Verdade. Vamos ver se continua certo. Por isso, os sólidos são melhores condutores de calor que os líquidos e que os gases. Verdade, tá? Os sólidos têm uma estrutura cristalina mais rígida, então eles são melhores condutores, tá? Então, porque eles têm a capacidade maior de transmitir a vibração. 4. O fluxo de calor corresponde à quantidade de calor que atravessa uma seção reta de um corpo que o conduz na unidade. Pode dizer que o fluxo de calor entre eles é constante. Não, tá bom? Então a soma aqui